Oi gente, beleza? Hoje eu vou falar para vocês mais uma das etapas do processo de elaboração de uma cerveja, que é a chamada mosturação. Nessa etapa, muita coisa acontece, como todas as etapas, mas o crucial dessa etapa é que ela vai dar várias características para o produto final, que é a cerveja. Por exemplo, o teor de álcool, o corpo da cerveja, se ela vai ser uma cerveja mais leve ou se ela é uma cerveja um pouco mais pesada, não de álcool, mas de sensação de boca mesmo, a quantidade de espuma que vai ter nessa cerveja, tanto a quantidade de espuma quanto a sua manutenção no copo, tudo isso vai estar relacionado com essa etapa da mosturação. Por isso, quando você quer fazer um estilo de cerveja, é preciso saber ao certo que temperatura, quais os parâmetros você quer trabalhar para você obter aquela cerveja desejada ao final do processo. Bom, então o que acontece nessa etapa? Primeiramente, o malte que foi moído previamente, ele vai ser misturado com uma quantidade de água, chamada água primária, e juntos eles vão estar numa tina de mosturação. O cervejeiro caseiro faz em panelas, e as cervejarias vão fazer nessas tinas grandes, com controle bem legal de temperatura, porque nesse momento não pode ter variação de temperatura. Eu vou trabalhar com determinadas temperaturas, então elas precisam estar bem corretinhas, bem exatas, para que ocorra um melhor processo nessa etapa. Bom, então nas cervejarias tem uma agitação que vai acontecer durante todo esse processo de mosturação, o que não acontece com o cervejeiro caseiro. Por isso que o cervejeiro caseiro não tem uma boa reprodutibilidade, assim, ele acaba não uma repetibilidade das cervejas, cada leva é um pouco diferente da outra, até nesse quesito de mexer no momento da mosturação. Porque o cervejeiro caseiro, ele não tem um sistema de mexer esse mosto, na mão mesmo. Então um dia você fez uma receita e mexeu mais, é uma coisa. Se você mexeu menos, tá com preguiça de mexer, já dá uma outra cerveja. Então, mas não tem problema, porque o cervejeiro caseiro ele não tem que repetir e dá tudo perfeito. Mas só uma curiosidade aqui que eu tô falando pra vocês. Bom, então, depois que misturou o malte moído ou outros cereais, se for o caso de determinadas cervejas, algum adjunto na forma de cereal, é misturado nesse momento, e por isso que é importante também ter uma moagem bem feita, porque nesse momento, quanto mais quebradinho assim os grãos, maior a superfície de contato, então melhor vai ser o processo da mosturação. Teve um vídeo passado que eu falei pra vocês sobre o processo de malteação, que é a cevada. Ela passa por um processo onde algumas enzimas são formadas, e é nesse momento da mosturação que elas vão ser ativadas. Por que elas vão ser ativadas? Porque eu vou colocar um controle de temperatura em determinados tempos para que essas enzimas atuem nas suas temperaturas o mais ótima possível, e elas vão conseguir degradar algumas coisas que estão contidas nesses grãos. Que no caso é principalmente o amido e as proteínas. Eu estou buscando nessa etapa uma hidrólise tanto do amido quanto das proteínas. O amido, ele é uma molécula muito complexa, uma molécula cheia de glicose, e o amido, ele é formado de duas moléculas, a amilose e a amilopectina. A amilose, as duas, a amilose e a amilopectina, são moléculas com muitas glicoses juntinhas. Só que a amilose é uma cadeia linear e a amilopectina é uma cadeia cheia de glicose, só que ramificada. E essas duas vão meio que estar num emaranhado, e a minha ideia nessa etapa é romper isso da forma com que eu libere mais açúcares possíveis para que a levedura consiga utilizar esses açúcares lá na etapa de fermentação.
são duas enzimas principais no processo de hidrólise do amido. Hidrólise é quebra, gente. Então, vai atuar uma enzima chamada beta-amilase e uma enzima chamada alfa-amilase. Eu vou falar com mais detalhes dessas enzimas num vídeo posterior, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que essas enzimas vão quebrar esse amido em pedacinhos pequenininhos. Essa quebra do amido, ela envolve 3 etapas. A primeira delas é chamada gelatinização. O que é isso? A gelatinização é quando começa a entrar água nessa estrutura do amido, que é a amilose e a amilopectina, e ela começa tipo que inchar e as enzimas vão conseguir, né, vão iniciar a sua atuação ali. Logo em seguida, a etapa de liquefação do amido, onde essas moléculas, né, vão se degradar ainda mais e vai como se fosse um amido liquefeito. E em seguida, e por último, né, é a etapa de sacarificação, que é onde tem a completa hidrólise desse amido. Não é legal, gente, que o mosto que está sendo formado nesse momento contenha amido, porque isso lá no produto final vai dar uma cerveja turva, que também não é legal. Então é preciso quebrar esse amido o máximo possível. E geralmente a etapa de mostura leva em torno de 2 horas, mas isso varia muito, porque enquanto o cervejeiro está lá fazendo essa etapa de mosturação, é feito um teste com iodo, que é possível verificar como que tá a hidrólise do amido. Ele é um teste um pouco complicado, assim, porque varia muito do olho do cervejeiro que tá lá. Então, assim, a ideia é que quando tem amido e você coloca o iodo, ele fica meio preto, bem roxo escuro, assim, marrom, sei lá. Até a cor é meio complexa, cada pessoa enxerga de um jeito. E aí, conforme vai tendo essa hidrólise, esse iodo, você coloca o mosto frio ao longo desse processo de mosturação e você vai vendo que ele vai ficando mais claro. Quando você coloca esse iodo no mosto, você vai percebendo uma coloração mais clara, ou seja, o amido está sendo quebrado e você para a etapa de mosturação quando você verifica que de fato não tem mais amido. Beleza? Só para vocês terem mais ou menos uma noção, então, como eu falei, isso é a enzima beta e alfa-amilase. A enzima beta-amilase, ela é uma enzima que atua na faixa de 60 e 65 graus Celsius, né? Então você pode trabalhar nessa faixa, assim, em torno de 62, e aí ela vai começar a atuar. A beta-amilase, ela é uma exoamilase. O que é exoamilase? Exo é fora, então pensa comigo, ela é uma amilase que atua nas pontinhas. Então, se tá lá a cadeia de amido, de amilose, amilopectina, ela vai romper de uma forma mais pelas extremidades, liberando maltose. A maltose, ela é um disacarídeo, ela é um açúcar com 2 moléculas de glicose que a levedura ama de paixão, que é o que mais libera nesse momento da ação dessa enzima. Então, se eu deixo ela atuar muito tempo, eu vou ter muita maltose, isso vai gerar muito álcool lá na fermentação, então se eu deixo muita ação da beta-amilase, vai gerar uma cerveja mais alcoólica. Deu pra entender? Logo em seguida, você pode colocar para atuar a enzima alfa-amilase. A alfa atua numa temperatura de 72 a 75 graus Celsius e ela é uma endoamilase. O que é endo? Dentro. Então, ela é uma amilase que atua dentro das cadeias dessa que eu tô falando pra vocês de amilose e amilopectina, e com isso é liberado da cadeia grande algumas destrinas. O que são destrinas? São moléculas menores, né, menores do que a do amido, mas não são utilizadas pela levedura, porque ainda assim é uma molécula grande para a utilização da levedura. Então essas destrinas, elas vão ficar na cerveja e vão dar corpo à cerveja. Então, se você quer uma cerveja mais encorpada, você tem que deixar mais tempo atuando essa enzima alfa-amilase, porque ela vai gerar essas destrinas. Deu pra entender também, pessoal? Então é mais ou menos isso que o cervejeiro tem que pensar. Outra coisa que acontece também é não só as enzimas amilases, também atuam enzimas proteinases que vão degradar proteínas que são muito grandes e as leveduras também não são capazes de utilizar.
Então, tem algumas temperaturas específicas para determinadas enzimas que vão degradar a proteína e as proteínas elas vão ficar ou um pouquinho bem pequenininhas, né, como aminoácidos e peptídeos, que vão ser muito importantes na nutrição da levedura. Porque no primeiro momento, quando a levedura é jogada no mosto para fermentação, ela primeiro, antes de fermentar, ela precisa crescer. E para ela crescer, ela precisa ter nutriente, assim como a gente precisa comer. E as leveduras também, elas vão utilizar esses aminoácidos, tudo para a nutrição dela. E algumas leveduras, desculpa gente, e algumas moléculas de proteínas um pouquinho maiores que as leveduras não vão utilizar, vão ficar nesse mosto. E na etapa da fervura, que é uma etapa para frente dessa da mosturação, uma etapa mais para o final, elas vão se coagular. E todas essas temperaturas que eu tô falando pra vocês vai variar muito, então elas têm essas temperaturas ótimas que eu vou ter que controlar nesse momento. O cervejeiro caseiro vai controlar lá no termômetro mesmo, aí ele liga o fogo, atingiu a temperatura, chegou na temperatura, abaixa o fogo, fico de olho lá para que mantenha o mais adequado possível para a ação dessas enzimas tão fundamentais nesse processo. pH também, ele deve ser... É difícil falar em pH nesse momento, porque na verdade cada enzima vai ter um pH ótimo, e então na verdade busca-se um pH em que as enzimas, de uma maneira geral, vão conseguir atuar. Não necessariamente no seu valor ótimo, mas onde elas tenham uma boa atuação. É geralmente em torno de 5.3, 5.5, aí varia muito também do cervejeiro, da escolha que ele vai fazer. Mas é mais ou menos em torno desses valores aí que eu falei pra vocês. Ao final desse processo de mosturação, o que acontece? Eu tô buscando solubilizar as substâncias nesse meu mosto, que é o líquido final. Então eu quero solubilizar o amido em açúcares menores, a proteína em peptídeos e aminoácidos. Então no final eu tô querendo ter um extrato. Esse extrato vai conter todas essas substâncias solúveis nesse mosto. E além de eu querer a maior quantidade de extrato possível, quero quantidade e qualidade. Então tem muita coisa que é extraída do malte que não é legal, por exemplo, fenóis. Então eu tenho que ter um bom extrato em quantidade e em qualidade. Depois que já ocorreu toda a hidrólise desse amido, dessas proteínas, o mosto vai ser separado. Então a parte líquida vai ser filtrada no próprio bagaço do malte, dos cereais que estão lá, e vai ser a próxima etapa, que é a recirculação. Mas isso também em vídeos mais pra frente. Mas a etapa da mosturação é isso, pessoal, é essa etapa de controle de temperatura em determinado tempo, buscando a melhor hidrólise possível para que tenha uma boa fermentação lá na frente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curte aqui embaixo pra mim, inscreva-se no canal e qualquer comentário deixa aqui embaixo. Beijão, pessoal! Tchau, tchau!